É isso aí. Muito bem, gente. Vamos para mais uma aula, para mais um encontro fraterno aqui, para nós discutirmos um pouco sobre as parábolas. E vou pedir para o nosso colega, nosso fiel escudeiro Luiz, fazer a abertura aqui. Luiz, por favor. Vamos lá. Então, agora, oficialmente, boa tarde, amigos e amigas. Que o bom Deus e o bom Jesus estejam sempre conosco. Vamos nos relaxando, sentando o mais confortável possível, entrelaçando nossas auras, nos ligando amorosamente com o nosso mentor, com o mentor desse trabalho, com os amigos espirituais que estão assistindo ao nosso, ao nosso estudo, e todos juntos vamos fazer uma pequenina viagem com 4 paradas. Na primeira, encontramos a Ismael, o anjo responsável pela evangelização do Brasil, a quem agradecemos por seu trabalho. Em sua companhia, vamos à segunda parada, onde encontraremos a Maria, mãe de Jesus e nossa mãe, pedindo que ela continue nos cobrindo com seu manto de luz, nos protegendo, e nos leve, junto com Ismael, à terceira parada, onde encontraremos a Jesus, nosso irmão maior e mestre, a quem agradecemos por tudo que somos e, em consequência, por tudo que temos. Todos juntos agora, vamos à quarta e última parada, onde encontraremos a Deus, nosso Pai, a quem agradecemos pela presente reencarnação e pedimos permissão para iniciarmos os estudos desta tarde. Bom estudo para todo mundo. Legal, obrigado, Luiz. Dá um oi aqui para a Aide, para a Ana Rubim, que chegaram. Juliana Ferraz. Tudo bem, Juliana? Tudo Tudo bom, bom? gente? Tudo em paz com vocês? Vamos lá para a nossa... Acho que hoje a gente consegue terminar o capítulo 4 aqui de Marcos, que é... Temos aqui quatro passagens que nós já até começamos um pouquinho na semana passada. Vamos tentar terminar hoje. Vamos ver o que vocês vão trazer aqui de material para nós aqui, para dividir, para nós podermos analisar um pouquinho melhor aqui o que o Marcos estava querendo passar para nós com esses ensinos que ele coloca aqui de Jesus, né? Então, nós vamos começar com a lâmpada e a medida certa, eu vou reler, né, nós fizemos essa leitura semana passada, mas eu vou ler só para a gente começar desde o início aqui, né? Então, e Jesus lhes dizia, estamos lá no capítulo 4, versículo 21, vamos até o 25 primeiro. E Jesus lhe dizia, quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha ou debaixo da cama? Por acaso não a traz para colocá-la no candeeiro? Pois não existe nada de oculto que não venha a ser descoberto, e nada de secreto que não venha a ser conhecido. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, termina dessa maneira. E aí, logo depois vem a medida e o reino, que ele diz o seguinte, e Jesus dizia, cuidado com o que vocês ouvem. Então, vejam, como nós falamos na aula passada, há uma ligação com a questão de você ouvir, saber ouvir. Então, ele está reforçando aqui. E Jesus dizia, cuidado com o que vocês ouvem. A medida com a qual vocês medirem será usada para medir vocês, e ainda será aumentada, porque a quem tem será dado, mas a quem não tem será tirado até o que tem. Eu vou parar aqui, porque depois nós vamos para as outras duas. Alguém conseguiu refletir um pouquinho mais aqui sobre essa passagem? Alguém quer falar alguma coisinha a mais sobre esse texto? Ou eu posso só falar a continuação do que nós tínhamos preparado aqui? Oi. Sibeli, tudo bem, Sibeli? Chegando aí, Sibeli. Bom, se ninguém fala, eu vou só falar aqui. A primeira é essa questão de saber ouvir, né? Se alguém quiser me interromper aqui, interrompe, tá? Porque eu vou falando só para a gente não ficar com aquele vazio existencial, aquele branco, né? Então, vamos lá. Primeiro, pelo comentário bíblico, que há esse chamado para ouvir nas duas passagens, um termina e fala. Então, essa questão de nós prestarmos muita atenção, também tem muito a ver com a questão do discernimento, de você procurar compreender aquilo e aplicar na sua vida. Então, um escutar atento nos ajuda nessa compreensão, faz com que a gente assimile melhor esses ensinos e possamos praticar aí no nosso dia a dia. Então, por isso que ele está reforçando esse ponto. A outra coisa que eu acho que é uma parte que é bem interessante na Bíblia de Jerusalém, lá no versículo, a nota de rodapé, no letra D, quem tem a Bíblia de Jerusalém pode ver lá no final.
ele fala o seguinte, que os ensinos de Jesus, e aí agora a partir da luz, né? Os ensinos de Jesus são a luz que é preciso fazer brilhar, e da qual os beneficiários são os, de certo modo, responsáveis. Então, os beneficiários, quem é o beneficiário pela luz que Jesus está nos dando? Somos nós, perfeito? E aí, qual é o convite que ele está colocando para cá? Por que ele está falando que nós temos que colocar essa luz no alto? Porque é para continuar espalhando esses ensinamentos por meio, seja de aulas como essa que nós estamos fazendo, em conversas fraternas, em comportamento, que também vai servir, esse nosso comportamento melhor, né, esse comportamento mais elevado, vai também servir como uma forma de influenciar outras pessoas que estão ao nosso lado. Não vou dizer para vocês que é cartesiano, às vezes as pessoas demoram um pouco para compreender, nós vimos isso na parábola, às vezes a semente é jogada e cai lá num terreno que não é bom, cai na pedra. Então, num primeiro momento, pode ser que não frutifique, não renda nada, mas isso não quer dizer que mais para frente isso não pode ter uma alteração. Então, por isso que ele está falando que os beneficiários, que somos nós, de certo modo, né, somos também responsáveis, a partir do momento que nós adquirimos esse conhecimento, a partir do momento que nós estamos ouvindo, a partir do momento que isso para nós faz sentido, o convite que ele está dizendo aqui é o seguinte, puxa, vamos colocar essa luz, vamos fazer com que essas questões todas sejam, de alguma forma, que nós sejamos também semeadores de alguma forma. Tá? Então, é isso que a Bíblia de Jerusalém está falando. Então, nós também estamos com a lâmpada na mão, isso aí acho que é legal, nós estamos com essa lâmpada na mão, né, e nós vamos erguê-la ou vamos escondê-la debaixo da cama. É o ponto. É aquilo que a gente estava falando, acho que na aula passada, nós queremos ser lago, só fazer curso, aproveitar essa pandemia, nós estávamos até falando antes de entrar aqui no ar, e nós nunca fizemos tanto curso nessa pandemia, tudo online, né? E aí, o que nós estamos fazendo com essas informações? Estamos aplicando, estamos ajudando, de alguma forma, orientando outras pessoas em relação a isso, ou nós estamos só represando esse conhecimento para nós? É uma questão, não estou dizendo que todo mundo tem que sair daí botando um caixote na rua e ficar com uma Bíblia na mão, ou um Evangelho segundo o Espiritismo e ficar lá fazendo catecismo lá na Avenida Paulista. Não é esse o ponto. Mas, de repente, assim, como é que eu vou aplicar esses ensinamentos e fazer com que isso, de alguma maneira, esse ensinamento, de alguma maneira, também impacte positivamente outras pessoas? Então, é isso aí. A Bíblia do Peregrino, sobre essa passagem, fala uma coisa também bacana. Ele fala o seguinte, que aos discípulos foi explicado um segredo. Então, quem está lá mais enfurnado tem um segredo. E que não é para guardarem com eles esse segredo, mas para difundi-lo como uma luz. Então, os discípulos também, depois, vão se espalhar e fazer o quê? Tentar aumentar aquela divulgação, pegar aquela palavra de Jesus. Eles não ficaram guardados com eles, podiam ter criado uma seita, ou de repente não fazer nada, não, mas eles foram caminhando. Muitos dos discípulos, a gente vê isso lá no Atos dos Apóstolos, muitos saíram aí caminhando. Paulo, então, nem se fala, né? Paulo saiu jogando semente, luz, ele foi quase com um farol, né? Tentando distribuir essas informações e criando essas comunidades. Então, a Bíblia do Peregrino mostra muito isso, que também os discípulos tinham essa tarefa que Jesus estava passando para eles, e é um pouco o que Marcos está colocando, é sempre ser um difusor de informação. No Novo Comentário Bíblico, lá no São Jerônimo, ele fala o seguinte, que no caso da lâmpada, na parte, não há nada de oculto que não venha a ser descoberto, né? Acho que essa é uma parte que muitos de vocês devem estar falando, mas o que ele quis falar com esse treco, né? Então, o ensino misterioso, enigmático de Jesus será manifestado a todos, porém exige esforço e chaves de compreensão, que é o que Kardec nos mostra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós já vimos isso, lá na introdução, ele fala, olha, se você não tem uma chave de compreensão, você não consegue. Fica parecendo que é fábula, parece impenetrável aquela informação de Jesus, mas você precisa de uma chave, e essa chave é o Espiritismo. Porém, se você não vai lá ler, se você não faz o estudo, como nós fizemos, está lá no YouTube, temos até um capítulo lá, as bem-aventuranças, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, são essas as chaves que nós vamos entender o ensino de Jesus, que eram as bem-aventuranças. Então, a gente precisa ter esse esforço, precisa, né, fazer algo para que aquele ensinamento não fique apenas como uma letra morta e nem vermos aquelas letras, aqueles ensinos, como uma questão mais literal. O que Jesus quis falar com aquilo? Não sei. Não, aí não adianta, tem que ter um esforço para você compreender, que é o esforço que nós estamos fazendo aqui hoje e toda semana fazendo esse estudo sobre as parábolas. Então, no Novo Comentário Bíblico, tem esse ponto, quer dizer, não há nada de oculto. Num primeiro momento até podia ser, mas hoje, cada vez mais, inclusive com o Espiritismo,
nós conseguimos entender muito melhor esses ensinos de Jesus, estão muito mais claros e muito menos enigmáticos. Nós conseguimos compreender aquilo. Então, por isso que ele está falando, não era uma questão que era para ficar escondido para todo sempre. No primeiro momento, eles não estavam muito preparados para aquela informação ser disseminada assim, de uma forma massiva, até porque também eu acho que era muito difícil. Não tinha internet, não tinha televisão, não tinha Big Brother, não tinha nada disso, entendeu? Então, é mais difícil você espalhar uma mensagem como essa, e eles, lá, e nós vimos nas aulas passadas, a dificuldade, aquela incompreensão, inclusive em Marcos. Por que a palavra de Jesus não encanta a todos? Porque não tem jeito, tem pessoas que não estão ainda preparadas para isso. Então, naquele momento, só os discípulos, os mais próximos, é que tinham aí um conhecimento maior, mas isso hoje já não é a mesma realidade. Então, por isso que não há nada de oculto que não venha a ser descoberto. Ainda e no... muito Oi. Quem quer falar? E muito importante também que Oi, Ana, fala. Eu vi não só dessa parábola, mas de todas, é que Jesus sempre colocava o não comodismo. Não se acomodem, não parem, não fiquem estagnados, vão a outros lugares, falem com as pessoas, né? E ele estava sempre justamente nesse movimento, porque se parasse, muita gente não ia ser capaz de compreender, porque ele colocava várias parábolas até atingir as pessoas que estavam começando a ouvir, aos que já estavam ouvindo, porque, afinal de contas, o comodismo, vamos dizer, seria o princípio de um fim, né? Isso. De um término, né? Perfeito. Então, esse comodismo incomodava, né? Eu vejo assim, que incomodava a Jesus para passar isso para os apóstolos, que eles não se acomodassem, né? Exato, por isso até pegando carona no que você está falando, essa observação sua é interessante, porque os discípulos podiam ouvir o que o mestre estava falando, Jesus estava falando a parábola, e tudo bem, ele é o mestre, eu não vou nem me meter nisso, não vou falar, não vou perguntar para ele, né? Ele está ensinando, enfim, eu estou aqui seguindo, tem um pouco esse lado nosso de comodismo, ele é o chefe, ele está falando, deve tá certo. E eles não, eles foram, e tem outras passagens, nós vimos, inclusive, acho que na segunda aula, inclusive na Bíblia de Jerusalém, tem lá todas as passagens em que os discípulos meio que questionam, querem saber mais, vão lá e provocam Jesus a explicar um pouco. Então, sai daquela zona de conforto e questiona, porque eles querem saber. Zona de conforto. Eles querem ter esse conhecimento, eles querem compreender aquilo que ele está passando. E é um pouco como nós aqui hoje, 2000 anos depois. Você cutucando a gente. Modestamente estamos aqui tentando também, né? Compreender esse negócio, ter ouvidos para ouvir. Para a gente aprender. Sair do comodismo. Perfeito, Ana. Muito legal. Exato. Aí, seguindo aqui a nossa passagem, eu imagino que muitos de vocês devem ter pensado assim, o que quer dizer esse negócio da medida com a qual vocês medirem será usada para medir vocês e ainda será aumentada? Alguém descobriu alguma chave de compreensão desse treco aqui ou não? Alguém pesquisou, teve alguma revelação, sonhou com esse caso, veio o plano espiritual e falou, fala isso na hora lá, teve isso aí, gente, afinal que vocês são um espírito, tá cheio de médium aqui, vamos lá. Não, eu não quero chute, eu quero que alguém pesquisou. Se ninguém pesquisou, eu vou aqui, entendeu? Eu quero ou alguma coisa que a pessoa leu, vamos lá. A Juliana Ferraz só dá risada. Não, eu fiz um apontamento aqui, mas eu vou ser muito franca, viu, Antônio? Já tem tanto tempo que a gente fica lendo aqui as coisas. Mas eu não sei se cabe nessa questão. Em tudo que fazemos há um retorno, é a lei da ação e reação. Se meço alguém e o sábio se tornará mais sábio e ele aprenderá mais, mas quem esconder vai perder ainda sua lucidez. É a palavra que julga o ser humano. Quem ouve e aceita, enriquece. Quem a rejeita, empobrece.
Da onde você tirou isso, mulher? Onde eu tirei isso? Boa pergunta. Ok. Não, tudo bem, que assim, é uma questão, ele está meio que falando da informação que você tem que fazer alguma coisa de útil com ela, né? Me parece que é isso, né? Perfeito. Tudo bem, se você achar, daqui a pouco você volta. Alguém queria falar? Acho que a Renata quer falar. Renata, fale. Tá aberto o meu? Tá escutando? Sim, tô. Tá? Vamos lá, 2 minutos para você, vamos lá. Então, primeiro eu fiquei pensando sobre o julgamento com quem ainda esconde a candeia, né? Seria assim, atendei ao que eu vis, com a medida com que medirdes vós me. Então, até que medida a gente tem direito, ou quanto mais a gente esconder a luz, mais a gente vai apagar a luz. E, na verdade, um dia nós vamos precisar de alguém para acender essa luz. E seria o conhecimento, né? O conhecimento. E também, depois eu li, em outro livro, estava lendo Os Missionários da Luz, e isso me chamou a atenção, de outra forma, mas seria quem tem o conhecimento e esconde esse conhecimento, não propaga, não utiliza a seu bem próprio e aos demais, aos semelhantes, isso vai se apagando. Então, até o que ele tem vos será tirado. E o que ele tem e ele ampliar, mais ele vai ter. Então, é igual a gente aqui estudando. No começo, a gente tinha um pouquinho. Então, a gente vai estudando, depois vai falando, puxa vida, eu posso aplicar isso aqui, né, no fazer com o semelhante. Então, isso está aumentando, né? Essa medida está aumentando. Mais ou menos isso. Não, tá certo. Não, tá certo. Eu vou falar, inclusive, esse um pouco o ponto que eu vou falar. Você mandou bem. É que eu vou conseguir sintetizar isso para você daqui a pouquinho aqui, que tem no novo comentário bíblico, ele tem uma frase que é ótima em relação a isso. Alguém mais? Juliana, você quer falar? Você quer complementar? Vou fechar a porta da cozinha daqui. Oi, quem está falando? Ivani? Fala, Ivani. Eu não tenho muitos livros, eu vi na biblioteca bíblica. Aí está falando assim, dessa passagem. O que ouve e foi iluminado deve iluminar os outros. Aquele que toma posse da verdade e a usa receberá maior esclarecimento. Mas o que se recusa a apropriar-se da verdade perderá até mesmo o conhecimento da verdade que uma vez possuiu. Então, eu entendi que quando eu tenho um conhecimento e eu passo para o outro, eu acabo aprendendo mais. Eu aprendo quando eu ensino. E aquele que aprende e guarda e não passa, ele acaba esquecendo. Eu aprendi, por exemplo, algarismos. Se eu ensino, eu nunca vou esquecer. Como eu nunca ensinei, eu não lembro mais nada, só do nome. E tabela periódica, então. Nem me fale dessas coisas, né? Essa é a mesma coisa, tá certo. Se você não usa, você acaba esquecendo, é óbvio. E tá certo esse ponto seu aí. E um pouco também o que a Renata estava falando. Alguém quer incluir mais alguma coisinha? Ou fala, Juliana. Aqui no Rodolfo Caligares, ele comenta um pouco essa questão Pode falar. Que ele fala... quanto aos que estão de posse de umas tantas verdades movidos por interesses rasteiros, fazem disso um mistério cujo exame proíbem, o que importa colocar a luz debaixo da cama, nada mais lhes acrescentará, e até o pouco que tem lhes será tirado para que deixem de ser egoístas e aprendam a dar de graça o que de graça hajam recebido. Legal, é bacana isso aí. Eu não sei. Eu acho que aí até da cura, né? Exato. A questão da cura, da desgraça, o que recebeste. Eu quero... a questão da cura, ela depende de uma série de outras questões, né? Não é tão assim do ensino. Mas o que recebeu, né? Exatamente. Mas eu acho que essa verdade que Jesus veio para esclarecer.
que nem todos aqueles que eram, que estavam, esqueci o nome, dentro do templo, né? Os Fariseus. sacerdotes da época, os fariseus, eles, nem todos eles tinham conhecimento de toda a verdade, né? Que nem todo mundo tinha como saber toda a verdade. Então, ele trazendo... Mas nesse caso, Ana, assim, Jesus vai falar, inclusive, que o conhecimento deles não era um conhecimento adequado. Tanto que ele fala que tem que tomar cuidado com o fermento, que um fermento ruim pode estragar. Exatamente. Então, ele estava falando o seguinte, que pode estragar. Não siga o que eles estão ensinando, porque não é um ensinamento dos melhores, entendeu? Então, tem que tomar esse cuidado também com o tipo da informação que nós estamos recebendo. Acho que esse é um grande alerta. Então, e essa luz, né, que essa verdade que ele estava trazendo ao povo, ela ia ser dosada a cada um. E cada um que fosse interiorizando esses ensinamentos, né, que seria o que ele pregava, que era o amor com a fraternidade, né, a caridade, mantendo a fé e tudo, mas seríamos ajudados, né? Então, conforme todos esses ensinamentos fossem trabalhados, fossem interiorizados, que fosse refletido, né? Mas todas aquelas compreensões dos seus ensinamentos que ele estava pregando na hora, né, seriam também ajudados pelos espíritos, né, no caso, ou pelo... Ok, Ana, vamos lá, já deu 2 minutos, Ana, vamos lá, senão isso vai ficar até amanhã aqui, vamos lá. Mas já deu para entender o que você está falando. Tem uma ajuda, uma ajuda espiritual também que vai caminhar nisso. Perfeito, tudo bem, beleza. Ô, Marciazini, vamos lá. O que você quer? É que eu vi ali, mas na Fonte Viva falando sobre essa é quase que uma obrigatoriedade da gente passar essa boa nova, né? Senão ela fica uma coisa sem utilidade, né? E aí ele fala ali, o Emmanuel, né? Se já recebemos da boa nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Quer dizer, esse sentimento individualista é totalmente cortado, né? Individual. Sim. Realmente é aquela necessidade do coletivo, do social, da gente propagar, né, toda essa boa nova através ou da palavra, ou dos nossos exemplos, nosso dia a dia, enfim. Perfeito, é isso aí. Da utilidade àquilo que a gente acredita, né? É isso mesmo. Quando fala que será tirado, né, aqueles que... A última coisa que você falou, Antônio. Sim, que aí, a medida com a qual vocês medirem será usada para medir vocês e ainda será aumentada. Ali eu sinto não essa parte, aquela do conhecimento, que tudo que você tem será pois não existe nada de oculto que não venha a ser descoberto e nada de secreto que não venha a ser conhecido, é isso? Não é essa parte. É aquela que será tirado, até isso será tirado. Vamos ver aqui. Sim, tá, é o final. Porque a quem tem será dado, mas a quem não tem será tirado até o que tem. Perfeito, Márcia. Então, a quem tem, esse ter aí, para mim, realmente são a quem absorveu esses ensinamentos. Isso é imutável, isso ninguém vai te tirar. Agora, quem tem a certeza de uma coisa que seja diferente da mensagem de Jesus, uma hora vai cair a ficha, ele vai esquecer, vai ser tirado aquele conhecimento dele para que essa boa nova, ele esteja preparado para poder receber essa boa nova. É isso que eu entendi. Tá. Não sei se eu fui clara. Não, foi. E é um pouco também o que alguns dos seus colegas também, nossos colegas aqui falaram, né? Que às vezes, se você não usa, você acaba perdendo. É que nem eu e o Luiz, nós somos expositor do Evangelho. Se a gente não faz a exposição do Evangelho, não olha o Evangelho, não faz, nós vamos esquecer. Vamos esquecer tudo. Como tudo na vida, que a gente não usa, que a gente não dá utilidade. Isso. Fica esquecido.
né? É a prática, a utilização é que mantém aquilo ali vivo dentro da gente. Exato. Né? E nos ajuda Márcia, até... qual é o capítulo do Fonte Viva que você viu? É o 68. Tá, obrigada. 68. Sementeira e construção. Não, mas é isso mesmo. Se você não usa, é uma informação que está lá, é aquele lago e, que ao mesmo tá tempo, também apodrecendo. aquela chamada, aquela responsabilidade da gente. Não adianta também só ter o conhecimento, mas aquela coisa necessária, compulsoriamente, de espalharmos isso, né? Pelas pessoas que convivem com a gente ao longo da nossa vida. E acho que aí também a gente tem que ter uma tranquilidade, por exemplo, sei lá, como que eu vou espalhar isso? Acho que é essa a grande questão, né? Como que eu vou fazer isso? Exemplo. Então, Palavras comovem, mas o exemplo, acho que ele arrasta, entendeu? Exatamente. Eu acho que o exemplo para nós é o melhor. Você não precisa ser expositor do evangelho, não precisa ser louco, que nem eu e o Luiz, por exemplo. Não precisa, não faz sentido, né? Assim, a não ser que vocês tenham um óleo de peroba e tal, aí vamos em frente, né? Vamos encarar a galera, mas não é necessário. É um modo de, mas eu acho que não é um modo que seja algo que a gente pode falar, todo mundo tem que ser expositor do evangelho. Não, acho que é isso que a Márcia colocou muito bem, que é você, também pelo seu exemplo, você está ajudando nesse ponto, não sendo hipócrita, porque também as pessoas olham, né? Você é de um jeito, mas na verdade você faz outra coisa, não pode, tem que ser, levar o negócio a sério e ser realmente um exemplo, um bom exemplo, uma boa semente, né? É isso que eu acho que é o importante aí nesse ponto. Legal, muito bom. Deixa eu só falar para vocês aqui o que o novo comentário bíblico São Jerônimo fala sobre essa frase, a medida com qual vocês medirem será usada para medir vocês e ainda será aumentada. Ele diz o seguinte aqui, e olha que é um foco mais teológico, mais católico, mas olha o que eles falam aqui. Quem já tiver alguma percepção espiritual, a terá ampliada pela exposição das parábolas de Jesus, enquanto quem não a tiver terá aumentada a sua ignorância espiritual. É aquilo que vocês estão falando até agora, tá vendo? Renata, Juliana, Márcia, aqui, ó. Esse é o ponto. Se nós temos alguma percepção espiritual, se nós estamos entendendo que a gente tem que fazer algum tipo de trabalho, temos que estar um pouco atento em relação a isso. Nós vamos lá para as parábolas, para os ensinos de Jesus, para a doutrina espírita, estamos absorvendo aquelas informações, tá certo? Então, nós vamos ter o quê? Vamos ter isso ampliado, se nós vamos colocar isso na prática mesmo, né? Enquanto quem olha para essas informações e não faz rigorosamente nada, vai ampliar o quê? A ignorância espiritual, né? Aí depois acorda lá no mundo espiritual, não que a gente tenha pressa, eu sempre repito isso, acorda no mundo espiritual e fala, uau, o que eu estou fazendo aqui? Onde que é esse lugar? Por que eu não estou no nosso lar? Sei lá, né? Em algum lugar melhorzinho, ou por causa do problema nosso de consciência, né? De repente a gente vai para um lugar que a gente está, porque a gente não se preparou. É simples assim, você não se preparou para aquela jornada, para estar num ambiente espiritual. E como é que você se prepara para isso? Aqui encarnado, fazendo as boas obras, pegando esses ensinos de Jesus e melhorando a sua condição como um ser espiritual. É duro isso, né? Porque não adianta. Eu falei para vocês na quinta-feira, não sei quem estava aqui, se todos estavam na quinta-feira, eu li um trechinho do Entre o Céu e a Terra, se eu não me engano, o Obreiros da Vida Eterna, nem lembro, que eu falo lá que o André Luiz estava passeando lá com um grupo, né, na parte do umbral, e aí chega uma pessoa e começa a gritar lá, eu fui amiga do Bezerra de Menezes, ela estava lá no umbral, lá naquele lugar lá que ele chama de umbral e tal, e ele estava lá, eu fui amiga do Bezerra de Menezes. Adianta alguma coisa ter sido amiga do Bezerra de Menezes? Não adianta nada. Adianta a gente ter o livro, 30 Bíblias em casa? Não adianta nada se você não faz alguma coisa, se você não estuda, se você não aplica isso no seu dia a dia, entendeu? Então, eu achei fantástico, a pessoa foi amiga do Bezerra de Menezes, mas depois ela reconhece lá que ela realmente pisou na bola, não apliquei na minha vida as coisas que tinha, aqueles ensinos espiritualistas que ela fala e tal, mas aí já, né? Aí, como diz, aí não tem o que fazer, né? Tem que passar por aquela situação mental, muitas vezes, para você poder, de repente, voltar aí numa situação melhor. Beleza, gente? Divertido essas coisas, né? E dá um certo medinho, né? Porque fazer que a gente está fazendo certo o negócio, mas é para a gente sofrer. Acho que não é para nós sofrermos, é para nós termos essa compreensão e cada um de nós aqui fazer no seu passo, fazer isso no seu dia a dia, da melhor forma que for possível e externamente fazer da maneira que se sente mais confortável no primeiro momento, né?
Luiz, você quer falar alguma coisinha, Luiz, sobre essa questão? Fique à vontade aí. Não sei se você quer dar um pitaco aí. Não, vocês já falaram tudo. Você pode conhecer os evangelhos de cor, a Bíblia de cor e salteado, de trás para frente, em 8 línguas. Se você não pode escrever um tratado de 1000 páginas sobre a humildade, isso não vai te tornar humilde, porque a humildade não é escrever, é demonstrar. Então, esse é que é o grande... Por isso que os ensinamentos de Jesus são difíceis, porque uma coisa é a teoria, outra coisa é colocar ele em prática. Aí fica um pouquinho mais difícil. Ele mesmo disse isso, né? Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Se é leve, porque tem peso, né? Exatamente. E aí, para completar essa parte, eu trouxe aqui um texto do Anselm Grun, que eu já falei para vocês que é um monge beneditino, alemão, escreve aqui, ele se baseia muito nos primeiros cristãos, nos estudos que ele faz, e ele fala sobre essa passagem o seguinte: o fruto que brota em nós pela força da palavra de Deus é como uma luz que ilumina a vida humana, tornando visível o que está escondido. Quem deixa a luz entrar nos abismos secretos do coração, viverá uma vida fecunda. Um outro aspecto da vida consiste em distribuir em ampla medida. Dar não quer dizer apenas doar bens materiais aos pobres, significa também repassar o que se ouviu, o que se experimentou, o que se entendeu. Quem guarda tudo isso, diz aqui o Anselm Grun, quem guarda tudo isso apenas para si mesmo acaba sufocado. A vida só flui e frutifica naquele que sabe dar. Fechou aqui para nós isso aqui? Acho que está... Eu não faria melhor disso aqui, não, longe, nem eu nem o Luiz aqui, então, distante. Acho que está bem claro isso aqui. Então, a medida nossa é fazer essa parte. Fala, Sandra, você está dando um tchauzinho para mim por algum motivo, você está indo embora, né, Sandra? Tá bom, tem que cuidar dos filhos, tá muito bem, vai lá ver os filhotes. Até a próxima, Sandra. Sandra Marques Rodrigues. Vamos para outra parte, então, aproveitando que a Sandra já saiu, vamos então agora para outro, só se alguém quiser fazer mais algum comentário aqui, mas senão nós vamos seguir aqui no a nossa carruagem aqui. Vamos lá agora para a parábola da semente que germina por si só. Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 29. Então, vamos lá. 26 e 29, deixa eu ver aqui. E dizia Jesus, né? Assim é o reino de Deus, como se um homem tivesse lançado a semente na terra. Dormisse e acordasse, noite e dia, e a semente germinasse e crescesse sem que ele soubesse como. A terra dá fruto por si mesma. Primeiro o caule, depois a espiga, e por fim a espiga cheia de grãos. E quando o fruto está no ponto, logo se passa a foice, porque a colheita chegou. Então, essa aqui, mais uma definiçãozinha aqui de Marcos, pegando um ensinamento de Jesus sobre o reino de Deus. E aí, alguém fez alguma pesquisa sobre isso? Tem alguma coisa para compartilhar ou eu sigo o meu roteiro aqui? Deixa eu ver se tem alguém falando. Vai lá, Juliana. Vai lá, só colocar uma coisinha, né, em relação a essa parábola da semente que germina por si só, que, assim, basta que a semente seja deitada e depois de algum tempo ela vai germinar. Então, se a gente comparar um pouquinho essa parábola com a parábola do semeador, a do semeador destaca muito mais a nossa responsabilidade, enquanto a parábola da semente que germina por si só, ela destaca a soberania de Deus. Quer dizer, a gente confia que ela vai germinar. Eu não sei, é uma observação. Tudo bem. Né? Você tirou de algum lugar isso? Você fez alguma leitura em relação a isso? Olha, eu li alguns lugares, eu li o São Jerônimo também, então eu não sei se está uma mistura aí de... Tá bom. Não, às vezes eu só fico curioso para saber qual o foco, né? Quer dizer, de onde tirou. Então, mas tá tranquilo, você fez várias leituras. Não, essa eu tirei do Rodolfo Caligares, essa comparação. Tá bom, beleza. Essa comparação, assim, eu tirei dele. Sandra Sonageri fazendo sinais de cabotagem aqui, querendo falar também. Vamos lá, Sandra Sonageri, vamos lá. Qual é o livro que está na sua mão aí? Então, eu li aquele da parábolas do... Caiba Schutter. Isso. Que ele fala que essa semente seria a palavra de Jesus, que veio à Terra e ela, à medida que
foi atirada na obscuridade da Palestina, mas acabou se transformando num corpo cheio de fortaleza, e prosperou e deu vários frutos, e se espalhou pelo mundo. Eu achei bem interessante essa analogia. Legal. Bacana. Vocês vejam como são interpretações de fontes distintas, mas que são interpretações diferentes, né? Elas não falam exatamente a mesma coisa, mas passa um pouco, assim, tem um cruzamento aqui e ali. Né? Quem mais? Bacana, Sandra. A Renata, fala, Renata, vamos lá. Abrir aqui. Então, eu também estou seguindo Parábolas de Jesus, né? Então, continuando o que a Sandra falou, né? Sendo a palavra de Jesus, a semente que germinou, cresceu, floriu e frutificou, a terra nos dá, está dando a oportunidade de vivenciarmos a palavra de Jesus, nos evoluindo para alcançarmos a plenitude do nosso espírito. Então, essa semente, esse percorrer dessa semente toda, está no solo aqui, né? Nós que estamos recebendo essa oportunidade de crescer, germinar, crescer, florir e frutificar, e chegarmos à plenitude do nosso espírito, né? Uhum. E também, quanto a essa plenitude do nosso espírito, eu fiz uma comparação com o fruto amadurecido, né? Então, seria as nossas almas encontrando o progresso, né? É o nosso caminhar. Perfeito. E é o nosso caminhar, e aí tem umas questões aqui que a gente pode falar assim, como que essa semente brota? Como é que acontece isso? Esse é um ponto interessante que nós vamos falar um pouquinho aqui. Fala aí, Ivani. A Ivani chamou a Regina na sequência, tá, Regina? Regina Domingues, daqui a pouquinho. A pessoa vê a Ivani. Eu também dei uma lida naquele Caibar e Schutel. E eu anotei o seguinte, ele faz uma comparação entre o agricultor. Quando ele planta, ele não sabe explicar as etapas. Ele sabe explicar as etapas, mas não sabe exatamente como que a semente germina. Uhum. Tá? E o agricultor, ele vai confiar que a semente vai germinar, vai crescer, vai amadurecer e dar frutos. E aí, partindo para a palavra do reino de Deus em nós, é como se seguisse o mesmo processo. Deixa eu pegar aqui, que se eu me perco. A germinação do evangelho no coração do homem, o crescimento, a frutificação, esse desenvolvimento pertence a Deus. Aí tá, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Está em Coríntios. Isso, 3:6. E aí é como se a semente do reino de Deus, ela é como se ela é impelida por uma força inteligente que escapa à compreensão humana. Mas essa mesma força, ela vai fazer com que essa palavra se frutifique e se instale na terra. Então, essa semente do reino de Deus dentro de nós é algo que está além da nossa compreensão humana. É um mistério. Eu entendo que é por meio das reencarnações, né? Que essa semente vai germinar e um dia ela vai se instalar. Então, ela é uma semente que ela veio para frutificar. Agora, essa maneira de frutificar ainda está... pode ser que a gente ainda não entenda. Perfeito. Não, é um mistério. Tudo bem, não entendi. Eu vou tentar amarrar um pouquinho melhorzinho daqui a pouco isso, mas você tocou em pontos importantes aí, Ivani. Deixa eu seguir aqui, então. Obrigado, Ivani. Regina, vamos lá. E depois o Luiz. Não está funcionando o seu áudio, Regina. Agora sim. Tá funcionando. Não, era isso mesmo que eu queria falar, essa comparação também de Paulo aos Coríntios, né? E ele diz mais ou menos a mesma coisa, né? O Senhor há de arrebatar para si
tantos quantos amadurecem, se sacrificarem em sua vinda. Bom, enfim, isso aqui é justamente o que ela falou, porque a semente foi jogada na terra e ela cresceu e frutificou por sua própria natureza, mas sempre com a ajuda de Deus, que ele tem aí, ele faz essa questão da terra fazer frutificar. Mas aqui ele faz também uma comparação com o nosso esforço diário, de todos os dias, nós trabalharmos para que a nossa semente frutifique e para que, isso quer dizer, a nossa reforma íntima, enfim. Era mais ou menos isso que quem que foi que falou, que eu não me lembro mais agora, que ela falou, né? Devemos travar todo dia uma luta para o nosso crescimento espiritual. E para crescer, devemos constantemente ouvir a palavra de Deus, enfim, aquilo mais ou menos o que ela falou, e que eu tirei também de algum desses ensinamentos pela internet. Perfeito. Bom, explicar. Legal, então, assim, nós temos que ajudar a frutificar todos os dias em nós, né? Exatamente. Sempre é um mistério, porque Deus está aí do nosso lado, mas como as coisas acontecem que a gente não sabe. Vai, Luiz, manda aí. Não, é mais ou menos nessa linha. Repara que na parábola, o semeador, da parábola do semeador e o semeador agora dessa parábola, eles saíram a semear com a esperança que a semente frutificasse. Eles não tinham certeza que ela ia frutificar, mas ela frutificou. Na primeira parábola, deu frutos a 100, a 1.000, a 300, enfim. Agora, a pergunta é, o que eu faço se a semente germina? O que eu faço com o produto dessa germinação? Eu ignoro ou eu tento interiorizar e adaptar para isso o melhor pensamento? Se você disser que a semente que germinou é os ensinamentos de Jesus, não basta só eu assimilar, como eu falei, tem que praticar. Assimilar só teoria é muito bonito, mas ninguém vai para o nosso lar pela teoria que conhece, e sim pelas obras que praticou. Exato. Não, legal, é isso mesmo. Tudo isso que vocês estão falando é por aí mesmo, assim, de interpretação. Eu só acho que se a gente pudesse fazer assim, um esqueminha, nós podemos pensar essa ideia da parábola da semente que germina por si só, com dois aspectos. Um aspecto é para o lado individual, e a outra parte é a parte coletiva, né? Então, vamos tentar. Então, a semente, uma vez lançada, é capaz de frutificar por si mesma. Então, vamos pensar aqui do lado individual, ou seja, cada um de nós vai dar seu fruto. Alguns falaram que pode ser questão da reencarnação, mas nós também podemos fazer isso ao longo da nossa própria existência agora. Não precisamos esperar outras encarnações, aí como se fala, né, para nós podermos assim dar os nossos frutos. Não podemos dar o fruto agora. Só que a gente não percebe. Esse é o ponto. Quer dizer, a gente caminha muitas vezes a gente fica achando, será que eu realmente evoluí? Será que não? Mas é só você pensar como que você tinha um comportamento, sei lá, há 20 anos, e hoje como que você está. Há uma mudança de pensamento, você cresce, você amadurece, você tem outras questões aí que tornam você uma pessoa melhor. Então, houve aí uma evolução dessa semente. Agora, como que deu essa evolução dessa semente? Você não sabe. Então, sei lá, cada um... Eu sempre gosto de contar a história de como que a gente chega numa casa espírita, de repente. Como que a gente chega numa casa espírita? A gente sabe. A não ser que você nasça dentro de uma casa espírita, aí tudo bem, tem uma explicação lógica, não nem sei por que nasceu dentro da casa espírita, né? Mas assim, quem nos levou até uma casa espírita? Por que isso acontece? É a semente que está germinando de alguma forma, e você nem percebe. É o plano espiritual, é Deus, alguém nos ajudando aí, para que nós possamos ir para um caminho melhor, que possamos frutificar, dar o nosso, né? Que a nossa planta interior possa crescer, nosso espírito possa ser um espírito melhor. Então, tudo isso tem esse lado aqui dessa semente que germina por si só, mas com o apoio do plano espiritual, que é quase que todos vocês aqui falaram muito sobre isso. Não é uma geração que acontece assim por acaso, tem uma força divina que nós não sabemos, é um mistério. Então, por isso que acho que é importante a gente pensar nessa parte individual, nós como essa semente que está germinando. Então, não depende de alguém, e às vezes nem percebemos essa evolução. Nós dependemos de alguém para fazer essa nossa reforma interior, essa transformação moral? Não, depende de nós, exclusivamente de nós. Eu sou amigo da Sandra de Hipólito, aí, da Sandra Curado. Isso vai me tornar uma pessoa melhor? Se eu seguir os ensinamentos da Sandra de Hipólito, provavelmente, tá certo? Agora, se eu sou só amigo dela, como a mulher lá no Umbral falou lá para o André Luiz, que é amiga do Bezerra de Menezes,
vai dar na mesma, não vai, não vai adiantar nada. Então, acho que isso é importante, que nós temos que fazer isso, está na nossa mão, né? E o plano espiritual está aí nos ajudando para que, puxa, vai lá, eu coloco um pouco de fertilizante, coloco um pouco de água, vamos lá, vamos fazer esse negócio crescer. É isso, mas a gente não tem essa noção de que nós estamos sendo amparados de alguma maneira. Então, não depende de alguém e, às vezes, nem percebemos essa evolução em nós mesmos. E nós estamos indo em fases. Então, nós fomos, em algum momento, fomos uma planta, em algum momento nós fomos uma espiga, depois agora nós estamos sendo o quê? Uma espiga com grãos, que quando nós começamos a distribuir essas informações, começamos a compartilhar isso, começamos a gerar sementes, então é isso, somos nós, então, colocando em prática todos esses ensinamentos. Então, se vocês pegarem essas 3 fases, tanto a planta, a espiga e depois a espiga cheia de grãos, a análise que nós fazemos dos ensinos, a reflexão que cada um de nós faz por si próprio, né? Estamos lá fazendo, e a ação, que nós estamos falando o tempo todo aqui, ação, 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 ação. Então, são 3 fases aqui que nós, como indivíduos, temos. E a gente, às vezes, não percebe muito isso, porque é diluído ao longo do tempo. A semente também, quando ela vai germinar, demora um tempo, você não tem, pode ter uma semana, pode ser um dia, pode ser, sei lá, um mês, ela tem um tempo lá, e a gente não sabe como é esse tempo, como é que é controlado isso. A segunda interpretação é uma interpretação mais ampla, né? E tem como chave a ideia, tudo isso aí vocês viram, Marcos está colocando toda hora Jesus falando sobre o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. O reino de Deus aonde? Aqui na Terra. Então, vamos tentar pensar um pouquinho o que é essa germinação para nós como espíritas, né? Quando que isso vai ocorrer? Quando que esse reino de Deus vai chegar aqui na Terra? Se a gente fizer uma abordagem espírita, quando que nós sairemos desse mundo de provas e expiações e iremos para um mundo de regeneração? Nós sabemos? Alguém de vocês aqui tem essa informação? Vocês que são doutos, conhecidos, conhecedores, né? Médiums, possantes. Alguém já falou para vocês, vai acontecer daqui a 2 dias, não, daqui a 2 anos, nunca. Né? A gente não sabe. Então, porque isso é um mistério, a gente não sabe quando isso vai acontecer. A gente sabe que a sementinha, quando vai para a terra, a chance dela brotar, de vingar é grande, mas quando isso vai acontecer? Nós não sabemos. Perfeito? Então, a Bíblia do Peregrino fala o seguinte para nós aqui, que o reino de Deus, essa evolução, ela vai ocorrer à humanidade. Perfeito? Nós estamos agora falando de humanidade. Vai ocorrer naturalmente, sem violência. Não é uma coisa que a gente tem que falar, não, agora todo mundo tem que fazer. Assim, todo mundo tem que ser cristão. Né? Na época lá da Idade Média, se você não era cristão, você ia para a fogueira, ia ser preso. A conversão era na marra. Né? Não, estamos em outro processo, não precisamos converter ninguém desse jeito. O que nós precisamos? Sem violência e com paciência, aguardar essa melhoria da humanidade, né? Essa semente que vai brotar por si só. Isso vai acontecer, mas nós não sabemos quando. Não temos essa percepção ainda, não temos essa ideia. Então, é um convite o quê? A paciência e a esperança, diz a Bíblia do Peregrino. Então, a evolução da humanidade também vai ocorrer aos poucos e de maneira gradual, mas sem que nós percebamos, porque isso está acontecendo diariamente e aos pouquinhos. É um pouco aquela história do tal, parece que é uma lenda urbana, você colocar o sapo na água, aí você vai esquentando a água, ele não percebe, quando você vê ele já está morto lá, porque está fervendo a água. Ele não percebeu. Parece que isso é lenda urbana, isso não é verdade na prática. E também espero que vocês não façam nenhum teste desse tipo em casa. Mas é um pouco isso. Nós estamos vivendo esse aquecimento assim, da água, só que nós não estamos percebendo. Então, para nós, parece que está tudo natural e está igual, mas não está. Nós estamos evoluindo como seres humanos e como sociedade global. Que mais aqui fala para nós aqui? A evolução também ocorre aos poucos e de maneira gradual, mas sem que saibamos, sem que ele soubesse como, que é o que está na parábola, sem que ele soubesse como que nasce como que brota isso? Ninguém sabe. O sujeito semeou, mas não sabe como aquilo acontece, assim como nós também não estamos sabendo se isso está acontecendo. Nós sempre temos essa percepção de que está tudo um desastre. E convenhamos que a gente, às vezes, realmente tem quase certeza que não estamos muito bem. Mas se você pensar do ponto de vista de espiritualidade, de tecnologia, de medicina, fazer uma vacina como nós fizemos aí agora, em 6, 7 meses tem uma vacina. Então, vocês vejam que tem muitas coisas que nós, como humanidade, estamos crescendo. Só que a gente não dá muito essa atenção, que estamos muito presos a questões muito pontuais e que são realmente negativas. O que mais aqui? Ou seja, tudo gira em torno da ação oculta e gradual de Deus, né?
É a pergunta número 1 lá no livro dos Espíritos, né? Quem é Deus? Né? Então, é isso. Quer dizer, Deus está presente em tudo, e nós temos que ter essa confiança, essa tranquilidade, que pode não estar acontecendo no ritmo que nós gostaríamos, nós aqui. Né? Pode não estar acontecendo as coisas como... Poxa, essa semente podia germinar mais rápido, mas não está acontecendo. Então, nós temos que ter paciência, tranquilidade, humildade, para entender que isso um dia vai acontecer. Está aí, né? Vai acontecer. Da Bíblia do Peregrino lembra também essa passagem de Paulo, que acho que é fantástica, na primeira carta aos Coríntios, que foi mencionada pela Ivani, capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, ou seja, ele jogou a semente. Paulo jogou a semente. Apolo regou. Apolo era uma pessoa que também estava meio que circulando na época de Paulo e reforçando alguns conceitos e algumas explicações. A gente sabe muito pouco sobre quem é Paulo. Mas aí vem a explicação de Paulo. Mas era Deus quem fazia crescer. Paulo podia criar um monte de comunidades e não dar em nada. Né? Podia, não podia? Jesus, quem que ia saber de Jesus? Não tinha foto, não tinha imagem, não tinha nada na época. Então, você conversa para boi dormir. E a comunidade definharia. Então, por isso que ele fala, quem estava lá regando? Era Deus. É algo que não está no controle, não estava no controle de Paulo. Então, ele admite isso aqui nessa segunda carta, a primeira carta aos Coríntios. O Anselmo Grum, ele fala o seguinte para nós, ele junta a parte individual e a coletiva. Aí ele junta as duas coisas, as duas ideias aqui. Ele fala o seguinte para nós: é um grande mistério o processo pelo qual passa a palavra de Deus na alma humana ou na plantação do mundo. Tá certo? Então, como que nós vamos lá para uma casa espírita, ou por que nós estamos aqui hoje? Sei lá por quê. Né? E na evolução também da humanidade. São mistérios para nós, até dar os frutos. É um mistério, a gente não sabe. Deus fará com que a semente de sua palavra amadureça em nós. De nós exige-se apenas que façamos o óbvio. Façamos o óbvio. O que é o óbvio? As obras. A mensagem dessa parábola tira de nós aquela pressão angustiante e de controlar e fomentar constantemente o processo do nosso amadurecimento interior. Isso aqui é legal. Quero fazer a reforma íntima agora, gente. Eu não quero mais saber dessa conversa de ir lá na casa espírita, ouvir palestras online, falar sobre reforma íntima, transformação moral. Não, eu quero um remédio agora, vou na farmácia, reforma íntima sem martírio, como diz o livro lá, né? Reforma íntima. Dá para fazer isso, gente? Não dá. E a gente fica angustiado, porque a gente fica ouvindo tanto de transformação moral, reforma íntima, não sei o quê, a gente quer fazer isso, quer fazer agora, mas não dá. Então, a gente tem um processo, tem que assimilar, temos que ter atitudes, tudo isso leva tempo, é no banho-maria o negócio, não é assim de sopetão, por isso que ele fala, né? Isso vai, se a gente pensar melhor dessa semente que está germinando, que nós estamos amparados por Deus, pelo plano espiritual, que nós vamos conseguir ser espíritos melhores, aí a gente fala, opa, né? Beleza, então estou amparado, eu posso continuar na minha caminhada, vou ficar atento, continuo ouvindo, continuo refletindo, aplicando aquelas obras, mas eu vou no meu passo e eu não tenho uma obrigação de em 24 horas, que nem o Jack Bauer, lá daquele seriado que passava antigamente na televisão, né? Em 24 horas resolver todos os problemas do mundo e os nossos, né? Particulares. Nós não temos essa obrigação, então a gente não precisa ficar angustiado com isso. Isso é uma questão natural, assim como a semente vai brotar de uma forma natural. Nós vamos ser espíritos melhores também, de uma forma natural, sem forçar, sem grandes situações mirabolantes, não precisamos ser membros do Circo de Soleil, nada disso. Nós vamos conseguir fazer isso, mas sem angústia, sem essa questão de ficarmos aqui, né? Puxa, como que você conseguir esse amadurecimento interior? Isso vai acontecer, já está acontecendo, e estamos sendo amparados aí por Deus e pelo plano espiritual maior. Beleza? Então, são essas duas interpretações dessa passagem, que eu acho bem rica para nós aqui, para essa nossa reflexão. Dá tempo de fazermos a última? Acho que dá, né? Prometo não falar muito na última, vai, gente, para a gente conseguir terminar esse pedaço aqui. Porque senão a Juliana fica lá estudando, a gente não fala, ela esquece tudo. Então a gente precisa terminar hoje, isso daqui, hoje, para ela ter mais assunto para a semana que vem. Vamos lá. Brincadeira, hein, Juliana? Você sabe que você, como monitora, mora no nosso coração aqui. Ó, a semente de mostarda, é isso? Parábola do grão de mostarda. Está em Marcos, capítulo 4, versículos de 30 a 32. 2 versículos, também curtinho. Está em Mateus e está em Lucas, essa semente de mostarda aqui. E Jesus dizia, com que podemos comparar o reino de Deus? Ó, de novo, o reino de Deus aparecendo. Com que parábola podemos explicá-lo? Diz Jesus. É com um grão de mostarda que, quando é semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Depois de semeado, porém, ele cresce e se torna a maior de todas as hortaliças.
dá grandes ramos a tal ponto que as aves do céu se abrigam à sombra dele. Olha que bonito isso aqui, né? Bonito. E aí, gente, alguém quer falar rapidinho isso aqui para a gente, de repente, viu alguma questão? Eu sigo aqui com as reflexões. A Liliane já pegou um monte de papel lá. Estou achando que a Liliane vai querer falar alguma coisa. Estou passando assim, né? Passando um monte de papel na frente. Não? Alguém? Deixa eu ver se tem algum dedinho aqui. Não, né? Beleza. Então, eu acho que a primeira coisa dessa parábola do grão de mostarda, a primeira coisa, acho que é óbvio, não confundir esta parábola, e nesse contexto de Marcos, com Mateus, que está lá no capítulo 17, que eu acho que todo mundo conhece, lá no capítulo 13, capítulo 17, isso. Lá Jesus compara a fé com um grão de mostarda. Perfeito? Então, se vocês tiverem a fé como um grão de mostarda, dirão para essa montanha, desloque-se daí para lá e ela se deslocará, e para vocês nada será impossível. Então, está lá no capítulo 17 em Mateus. Mateus utiliza essa ideia da parábola que nós falamos agora, do grão de mostarda, lá no capítulo 13. Ele utiliza essa mesma ideia, mas só para a gente não confundir uma coisa com outra. O que ele está pegando é o lado pequenininho, né? O lado assim, puxa, a fé pode ser pequenininha, mas ela é algo que pode crescer se você trabalhar nisso. Aqui é a mesma coisa. O que é o reino de Deus? É como se fosse esse grão de mostarda, que é pequenininho, começa pequenininho. Jesus começa pequenininho, né? E olha o que acabou acontecendo. Começa pequeno, mas isso se desenvolve de uma certa forma. Então, Marcos está dizendo o seguinte, Jesus está comparando a semente de mostarda com o reino de Deus. E aí, na Bíblia Paulina, fala o seguinte, começa pequeno. Esses trabalhos começam pequeno. O nosso processo de reforma interior começa pequenininho também. Começa lá, né? Puxa, a primeira vez que você ouve, depois você começa a trabalhar, começa pequenininho, começa de um jeito pequeno. De repente, você está fazendo exposição do evangelho, né? A coisa vai crescendo. Okay? Então, começa pequeno, diz a Bíblia Paulina, mas cresce, espalhando seus ramos e dando abrigo a quem se aproxima de sua sombra. Olha que coisa interessante, vai acolhendo, vai cada vez mais, quer dizer, aquela sementinha vai virar uma árvore, essa árvore vai dar uma sombra e vai acolher outras pessoas que, de repente, estão passando e ficam na sombra, ficam acolhidas por aquela árvore. Quais são as árvores hoje? No passado, só tinha a Igreja Católica, depois teve as igrejas protestantes. Hoje nós temos para nós, o que é a nossa árvore? É a casa espírita, fisicamente ou virtualmente, não importa, mas é o que nós temos aqui, começa pequenininho. O espiritismo, por exemplo, começou lá em Paris, não sei o quê, de repente, Bruf, principalmente aqui no Brasil, tem aí uma penetração forte. Então, começa sempre muito pequeno, assim como assim começa muito pequeno o nosso esforço de sermos pessoas melhores. No novo comentário bíblico, São Jerônimo mostra que o início pequeno do reino, que é o Jesus fazendo aquele trabalho dele lá na Galileia, no submundo lá de Israel, porque Galileia, na verdade, era a quebrada da quebrada, é como se Jesus estivesse aqui, se fosse em São Paulo, ele está aqui do meu lado, aqui em Capão Redondo, sabe? É mais ou menos isso. Ele não está lá não está na Faria Lima, ele está lá na quebrada, está na periferia. Então, Jesus começa pequenininho lá, e aí o resultado é grandioso, com o tempo que é o reino de Deus, assim como Paulo, e também vai começando a trabalhar todas aquelas comunidades e aquilo se transforma. E é o que ele diz lá naquela passagem, na primeira carta aos Coríntios. Deus que ajuda a fazer esse trabalho de divulgação. Né? E o Anselmo Grum, só para a gente não falar nada sobre o Anselmo Grum, ele fala o seguinte, nós mesmos viramos árvores em que outros podem buscar abrigo. Nós mesmos, quando nós introjetamos isso, mudamos o nosso jeito de pensar, passamos as obras e tudo mais, nós vamos fazer o quê? Ajudar outras pessoas também, seja por meio da caridade, uma palavra amiga e tudo mais. Quer dizer, nós vamos poder ser essa árvore e poder ajudar outras pessoas. Eu achei isso aqui muito bacana, muito bonito e muito inspirador para nós, que às vezes a gente fica meio perdido, será que eu posso? Será que tenho tantos problemas, ainda vou inspirar alguém, né? Não, a gente também tem nossos problemas e é bom que a gente possa, de alguma maneira, ter essas válvulas de escape, de poder ajudar as pessoas, porque as pessoas também passam por problemas e por dificuldades. O José Carlos de Luca, eu não sei se naquele livro Socorro e Solução, eu acho que é Socorro e Solução, eu acho o nome desse livro é fantástico para o nosso dia a dia, Socorro e Solução, acho que é um dos primeiros livros do De Luca. E ele fala lá que a Terra é um grande hospital, Então, tem os médicos e os pacientes. Agora, uma hora eu sou médico,
estou ajudando alguém. Mas, ao mesmo tempo, eu também sou paciente e tenho que ser ajudado por alguém. Olha que loucura esse negócio. E é uma verdade. Então, a gente precisa estar sempre disposto. Óbvio, nós temos nossos problemas, nossas dificuldades. Sabe, a vida é complicada mesmo. Essa vida material nossa é muito desafiadora. Mas tem outras pessoas que, de repente, estão passando por situações que a gente pode, de alguma maneira, também ajudar e aliviar, seja por uma palavra, ou para escutar, ou para fazer uma caridade qualquer, material, enfim. Tem um monte de coisa que a gente pode fazer, né? Porque nós estamos nesse grande hospital que ainda é esse planetinha de provas e expiações. Estou aqui à disposição, se vocês quiserem falar alguma coisa, comentar, se tem alguém que achou alguma coisa diferente disso tudo que eu falei. Se não tiver, eu só passo para vocês qual que é, viu, Juliana? Vou te passar aí qual que é a próxima que nós vamos analisar a semana que vem, né? Todos vocês. Ô, Antônio, tem gente que fala que essa parábola também ela faz alusão à fé. Não? É isso que eu estava explicando, né? Quer dizer, você pode também falar da fé, mas aí é a fé que está lá em Mateus, que ele fala que a fé... não em Marcos. Tá. Não nesse contexto, por isso que é muito importante. Eu já abri falando disso. Ó, não vamos confundir essa mostarda, esse grão de mostarda com aquele lá da fé, que é outra coisa que também é muito impactante, muito importante. E não que a gente não tenha que ter fé também nesse momento, né? A gente tem que ter fé. É óbvio que a gente tem que ter fé, sempre, mesmo que a nossa fé seja de um grãozinho de mostarda. Mas vai crescer esse negócio se a gente cuidar direitinho. Né? Boa. Uma coisa, posso falar, Antônio? Pode, Rosina, vamos lá. Uma coisa que eu achei interessante, que eu li também, é que esse grão de mostarda, esse semente, ela foi comparada com uma tiririca, que por mais que você tenta limpar a terra, que você tenta tirar, arrancar, se ficar um mínimo de um pedacinho de raiz, ela vai crescer e ela vai frutificar novamente. Legal. Mostrando a força dessa planta, né? Grão de mostarda, pois é. Que é o que nós temos que ter, essa força mesmo de não deixar... Porque aí que nós vamos ver a semana que vem. Aí já aproveitando, já pegando carona nisso que a Rosina está falando. Quando que nós vamos poder... A Rosina e a Márcia, né? Quando que a gente pode perder a fé? Eu queria muito que vocês depois façam uma análise do trecho que curiosamente, encerra esse capítulo, que é Jesus acalma a tempestade. E eu queria que vocês pensassem, refletissem essa semana, por que está lá esse negócio? Por que termina? Está falando lá do reino de Deus, escambau a 4 e tal, e de repente está lá, tem uma tempestade. Jesus sai com os discípulos, pega o barquinho e entra lá numa tempestade. Eu gostaria muito que vocês pensassem, por que está lá? Por que foi colocar, Marcos resolveu colocar nesse pedaço, logo depois de todas essas explicações sobre as parábolas e tudo mais, ele coloca essa questão da tempestade. Queria que vocês pensassem, porque tem uma ligação do que nós aprendemos em relação a essa passagem aqui da tormenta. Então, pensem aí em relação a isso. A tempestade, eu acho que são os obstáculos que vão passando pela nossa vida, né? Mulher. Olha, esse pessoal que torce para o Fluminense é terrível, viu? Não, tá certo, é óbvio que é isso, mas a gente vai ter que sofisticar um pouquinho mais esse pensamento na semana que vem, porque tem mais coisinhas aí. Quer dizer, como foi o comportamento de Jesus naquele momento? Como que estavam lá os discípulos naquela hora? Eles estavam se lembrando dessas questões todas? Essa passagem. Exatamente. É isso. Desesperados e ele dormindo calmamente. Exatamente. Agora, onde ele estava dormindo? Márcia, não dá spoiler, Márcia. Exatamente. E onde ele estava dormindo? Também tem uma simbologia aí. Então, tudo isso eu queria que vocês pensassem. Decupem, acho que são 4 versículos lá nessa passagem, para a gente poder pensar um pouquinho sobre isso em relação ao que nós estudamos. Tá? E aí, finalmente... Essa passagem é interessante, Antônio, porque não saiu só o barco onde Jesus estava, saíram alguns barcos juntos, só que o pessoal mais prudente, na hora, retornou. E o barco seguiu sozinho. Por quê? Porque quem estava no leme, e todos que estão ali eram pescadores, conheciam aquele lago de cabo a rabo, mas disseram, não, nada disso, eu conheço, eu vou enfrentar e vou dar. Aí... exato. Bom, aí tem uma outra história. Guarda essas suas informações para a semana que vem, mas esse pessoal é tudo ansioso, gente. Como que vocês querem alcançar o reino de Deus desse jeito? Meu Deus do céu! Não, mas tudo bem, eu gosto disso, é legal, vocês estão aí ativos, vocês estão atentos. Além dessa passagem, que vocês já estão querendo antecipar tudo aqui, me quebrar as pernas, nós vamos ver a outra, vamos sair finalmente desse capítulo 4 de Marcos, nós vamos ver uma outra parábola, que é a parábola muito simpática,
dos vinhateiros homicidas. Essa aqui é sensacional, hein? Parábola dos vinhateiros homicidas. É isso, capítulo... O Luiz só dá risada. Capítulo 12, crianças, capítulo 12, versículo de 1 a 11. Ok? Então, semana que vem, nós vamos ver duas coisinhas muito simpáticas. O Marcos mesmo? Marcos, vamos Marcos até o final aí, acho que tem mais um mês aí para a gente ir com Marcos, tá? Só que agora, finalmente, nós saímos do capítulo 4. Agora nós vamos ver outras parábolas no Evangelho de Marcos. Então, primeiro, Jesus acalma a tempestade, Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. E a parábola dos vinhateiros homicidas, Marcos, capítulo 12, versículos de 1 a 11. Obviamente, eu, como um ser quase iluminado, vou mandar para vocês pelo WhatsApp essa programação, provavelmente na segunda-feira. Mas, para vocês não perderem tempo até lá, já vão antecipando esse negócio, entendeu? Eu gosto de colocar na segunda-feira, porque assim vocês já... Opa, quarta-feira tem aula, sabe aquelas coisas? Aluno, né? A gente sabe como é que é. Já Antônio, desculpa. Fala, capítulo 4 do 31? É 31? Capítulo 4, 35 a 41. Ah, tá. 35 a 41. É o que fecha, é a última passagem que fecha antes do capítulo 5. Do capítulo 4, tá. Isso, exatamente. Por que termina desse jeito? Então, eu quero ver a criatividade de vocês em relação a isso. Beleza? Alguém tem alguma dúvida para nós podermos encerrarmos aqui? Foi legal hoje, hein, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei que foi bem bacana essas discussões todas aqui. E, Sandra Curado, por favor, faça os encerramentos necessários. Então, vamos lá. Bom, depois dessa tarde tão edificante, com tantas informações valiosas para a nossa evolução moral, espiritual, vamos transformar tudo que recebemos, toda essa gratidão em muita luz e vamos poder distribuir aos necessitados em forma de vibrações. Então, a gente vai vibrar muita luz para o planeta Terra, para todos os países, os povos, em especial para o Brasil e para todos que aqui habitam, e vibremos para todos que sofrem do corpo e do espírito, onde quer que estejam. Vibremos por todos os lares em desarmonia, em especial para o nosso lar, e vibremos por todos aqueles que amamos e por todos aqueles que temos dificuldade de conviver. E vibremos por todos os nomes do chat, da Seara, e que possamos também essa semana ser árvores e inspirar as pessoas, e que possamos estar aqui reunidos na próxima semana, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Sandra. Muito obrigado a todos vocês. Foi muito legal. Espero que vocês tenham curtido. E quarta-feira, semana que vem, se Deus quiser, estamos aqui para mais algumas conversas sobre parábolas. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, Antônio.